Livro 6, Disposições Gerais, artigo 791. Em todos os juízos e tribunais do crime, além das audiências e sessões ordinárias, haverá as extraordinárias, de acordo com as necessidades do rápido andamento dos feitos. Artigo 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos ou previamente designados. Parágrafo 1º. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo, inconveniente, grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou o tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Parágrafo 2º. As audiências, as sessões e os atos processuais em casos de necessidade poderão realizar-se na residência do juiz ou em outra casa por ele especialmente designada. Artigo 793. Nas audiências e nas sessões, os advogados, as partes, os escrivães e os espectadores poderão estar sentados, todos, porém, se levantarão quando se dirigirem aos juízes ou quando estes se levantarem para qualquer ato do processo. Parágrafo único. Nos atos da instrução criminal perante os juízes singulares, os advogados poderão requerer sentados. Artigo 794. A polícia das audiências e das sessões compete aos respectivos juízes ou ao presidente do tribunal, câmara ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição. Artigo 795. Os espectadores das audiências ou das sessões não poderão manifestar-se. Parágrafo único. O juiz ou o presidente fará retirar da sala os desobedientes que, em caso de resistência, serão presos e autuados. Artigo 796. Os atos de instrução ou julgamento prosseguirão com a assistência do defensor, se o réu se portar inconvenientemente. Artigo 797. Excetuadas as sessões de julgamento, que não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os demais atos do processo poderão ser praticados em período de férias, em domingos e dias feriados. Todavia, os julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão pela superveniência de feriado ou domingo. Artigo 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Parágrafo 1º. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Parágrafo 2º. A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão. Será, porém, considerado o fim do prazo, ainda que omitida aquela formalidade se feita a prova do dia em que começou a correr. Parágrafo 3º. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Parágrafo 4º. Não correrão os prazos se houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária. Parágrafo 5º. Salvo os casos expressos, os prazos correrão: a linha A, da intimação; a linha B, da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; a linha C, do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. Artigo 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive salvo
nos seguintes casos. Inciso 1. Que envolvam réus presos nos processos vinculados a essas prisões. Inciso 2. Nos procedimentos regidos pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Inciso 3. Nas medidas consideradas urgentes mediante despacho fundamentado do juízo competente. Parágrafo único. Durante o período a que se refere o caput deste artigo, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento, salvo nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo. Artigo 799. O escrivão, sob pena de multa de 50 a 500 mil réis e na reincidência, suspensão de 30 dias, executará, dentro do prazo de 2 dias, os atos determinados em lei ou ordenados pelo juiz. Artigo 800. Os juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos. Inciso 1. De 10 dias, se a decisão for definitiva ou interlocutória mista. Inciso 2. De 5 dias, se for interlocutória simples. Inciso 3. De 1 dia, se tratar de despacho de expediente. Parágrafo 1º. Os prazos para o juiz contar-se-ão do termo de conclusão. Parágrafo 2º. Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para interposição do recurso. Parágrafo 3º. Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o juiz exceder por igual tempo os prazos a ele fixados neste Código. Parágrafo 4º. O escrivão que não enviar os autos ao juiz ou a órgão do Ministério Público no dia em que se assinar termo de conclusão ou de vista estará sujeito à sanção estabelecida no artigo 799. Artigo 801. Findos os respectivos prazos, os juízes e os órgãos do Ministério Público responsáveis pelo retardamento perderão tantos dias de vencimentos quantos forem os excedidos na contagem do tempo de serviço. Para o efeito de promoção e aposentadoria, a perda será do dobro dos dias excedidos. Artigo 802. O desconto referido no artigo antecedente far-se-á à vista da certidão do escrivão do processo ou do secretário do tribunal, que deverão, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, remetê-la às repartições encarregadas do pagamento e da contagem do tempo de serviço, sob pena de incorrerem de pleno direito na multa de 500 mil réis imposta por autoridade fiscal. Artigo 803. Salvo nos casos expressos em lei, é proibida a retirada de autos do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade do escrivão. Artigo 804. A sentença ou acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Artigo 805. As custas serão contadas e cobradas de acordo com os regulamentos expedidos pela União e pelos Estados. Artigo 806. Salvo o caso do artigo 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará sem que seja depositada em cartório a importância das custas. Parágrafo 1º. Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. Parágrafo 2º. A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. Parágrafo 3º. A falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não pagamento de custas não implicará nulidade do processo, se a prova de pobreza do acusado só posteriormente foi feita. Artigo 807. O disposto no artigo anterior não obstará a faculdade atribuída ao juiz de determinar de ofício inquirição de testemunhas ou outras diligências. Artigo 808. Na falta ou impedimento do escrivão e seu substituto, servirá a pessoa idônea,
nomeada pela autoridade perante quem prestará compromisso, lavrando o respectivo termo. Artigo 809. A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação Estatística ou Repartições Congêneres, terá por base o boletim individual, que é parte integrante dos processos e versará sobre: Inciso 1. Os crimes e as contravenções praticadas durante o trimestre, com especificação da natureza de cada um, meios utilizados e circunstâncias de tempo e lugar. Inciso 2. As armas proibidas que tenham sido apreendidas. Inciso 3. O número de delinquentes mencionadas as infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, residência, meios de vida e condições econômicas, grau de instrução, religião e condições de saúde física e psíquica. Inciso 4. O número dos casos de codelinquência. Inciso 5. A reincidência e os antecedentes judiciários. Inciso 6. As sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pronúncia ou de impronúncia. Inciso 7. A natureza das penas impostas. Inciso 8. A natureza das medidas de segurança aplicadas. Inciso 9. A suspensão condicional da execução da pena, quando concedida. Inciso 10. As concessões ou denegações de habeas corpus. Parágrafo 1º. Os dados acima enumerados constituem um mínimo exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis ao serviço da estatística criminal. Parágrafo 2º. Esses dados serão lançados semestralmente em mapa e remetidos ao Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política do Ministério da Justiça. Parágrafo 3º. O boletim individual a que se refere este artigo é dividido em 3 partes destacáveis, conforme o modelo anexo a este Código, e será adotado nos Estados, no Distrito Federal e nos territórios. A primeira parte ficará arquivada no cartório policial, a segunda será remetida ao Instituto de Identificação Estatística ou Repartição Congênere, e a terceira acompanhará o processo. E, depois de passar em julgado a sentença definitiva, lançados os dados finais, será enviada ao referido Instituto ou Repartição Congênere. Artigo 810. Este Código entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. Este Código entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. Artigo 811. Revogam-se as disposições em contrário. Rio de Janeiro, em 3 de outubro de 1941. Getúlio Vargas Francisco Campos.